Olá pessoal, bom dia. Bora para a segunda live. Espero que a live de hoje seja muito melhor do que a live de ontem, que todos possam aproveitar o conteúdo e possa vir comigo nessa jornada, entender o meu propósito, entender minha missão, aonde eu quero ajudar o ser humano, aonde eu... Opa, calma aí que meu improviso aqui não deu certo. Aonde eu quero ajudar o ser humano e, e o tanto que eu estou preparado para essa missão. Bom, a live de ontem aconteceu um detalhezinho que eu não consegui gravá-la e meu intuito nesse primeiro momento não é ter uma quantia enorme de pessoas me ouvindo nessa live, sim ter esse conteúdo gravado, além de, principalmente, estar entrando no campo de batalha, estar entrando em mais uma ferramenta que vai ser fundamental mais para frente, a partir de agora, nessa jornada, né, que eu estou saindo do ponto zero, estou começando uma nova jornada, estou convidando a todos que venham comigo nessa jornada, que faça parte desse ponto zero, que é esse ponto em que eu, durante 2 anos e meio, eu fiz toda uma transformação na minha vida, saí de 96 quilos e fui para 80 quilos, parei, ó, vocês vão me desculpar, mas os cachorros aqui em casa, de vez em quando eles vão dar o ar da graça na live. Perdi 16 quilos, nessa jornada parei de tomar bebida alcoólica, parei de fumar, que é um ponto acho que muito importante. Tem muita gente que quer parar de fumar e não consegue. Foi através desse método que eu fiz essa escolha na minha vida definitivamente. Daí nessa jornada foi... durante os passos dessa jornada eu fui cada vez mais buscando outros níveis, bebida alcoólica, refrigerante. Depois, quando eu já estava muito próximo de definir o ponto de partida, da onde eu gostaria de começar essa minha missão, onde era o caminho dessa minha missão, que era uma missão que juntava a ciência, juntava a mentalidade, né, os mecanismos da mente, toda essa tecnologia, tecnologia divina, que é esse método que a nossa mente trabalha e como ela trabalha, junto também com a meditação, formando algo que eu chamo de uma ciência espiritual. Não é uma espiritualidade voltada à religião, e sim uma espiritualidade sem dogma religioso. Esse é um ponto que eu tenho que deixar bem frisado, que eu vejo que eu sinto que vai ser um ponto que talvez algumas pessoas possam me julgar e não entender de quando eu falo de religião. Eu não estou falando de aliás, quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de nenhuma religião. Nesse processo todo eu me tornei coach, e o coach foi fundamental nessa parte da minha vida. Ele me ensinou a aprender a ser curioso, a não criticar nada, a não duvidar de nada, a absorver tudo mentalmente, tirar o meu conhecimento, tirar o que eu aprendi daquela situação e aplicar na minha vida. Então, a partir desse momento, um todo de um conhecimento que chegar até mim, eu vou fazer o meu download, eu vou fazer a minha interpretação
E isso, se fizer sentido, começa a fazer parte da minha jornada, da minha caminhada, e assim eu vou agregando novas ideias, novas técnicas, novas formas de pensar. Mas todo esse trabalho, todo esse processo dessa minha jornada, eu defino ele como um ponto-chave da virada, que é onde facilita a nossa consciência tomar um caminho, um sentido de que nos dificulta a desistir no processo. Criar uma mentalidade forte, uma mentalidade específica, concreta, dos seus objetivos, dos meus objetivos, no caso, para que o meu ego não me derrubasse no meio do processo, para que meu ego, nos momentos da jornada da vida em que as dificuldades aconteçam, que essa situação não seja um bloqueio, não seja um ponto um ponto de intersecção em que eu escolho o pior lado da história. Então, esse é o grande ponto, esse é o grande desafio, e é por isso que eu vou falar para vocês sempre da meditação. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Isso mesmo, está gravando. Hoje eu usei uma outra tecnologia que, se caso der errado a gravação normal, como aconteceu ontem, eu tenho um backup. Voltando, então esse mecanismo, essa técnica da meditação, ela é uma técnica fantástica, utilizada por todas as culturas antigas, e que com o tempo, nessa jornada do ego, nós fomos deixando de lado esse conectar com nós mesmos, nos conectar com a nossa essência. Então a meditação, ela tem exatamente essa função, essa funcionalidade de nos conectar com um lado que está adormecido dentro de nós. Eu vou expandir um pouco sobre a meditação. A meditação é um estado mental em que o silêncio te faz manifestar o observador, a grande força divina, a nossa centelha divina, que está encapsulada no nosso coração. Então, a meditação nada mais é do que eu me conectar comigo mesmo, utilizar um mecanismo da respiração para me deixar presente no momento, no aqui e agora, para me fazer parar de vaguear nas entranhas dos pensamentos e me conectar no meu silêncio interior. O silêncio que na grande verdade da vida, mas que normalmente a gente não tem essa consciência, é o nosso maior amigo, é o nosso maior aliado. É através desse silêncio interior que você vai conectar o que nós costumamos chamar nas pessoas de um estado criativo, um estado de flow, um estado de como a diferença é nessa conexão que está a diferença quando você olha duas obras criadas por um ser humano como nós, e que nenhuma
você até vê a beleza, você vê a racionalidade por trás dela. E na outra obra, às vezes nem tão bonita talvez, mas você encontra a profundidade, você encontra a intuição, você encontra a mensagem. Então, se conectar com o seu eu maior através da meditação é estar conectado com a sua intuição, é estar conectado com o todo, e não mais com esses olhos que veem apenas numa escala obtusa, como se a gente enxergasse apenas um lado da moeda. Então, a meditação ela pode te trazer de volta uma consciência plena, uma consciência que te dá a liberdade e a pureza no coração de começar uma live dessa sem um script, de começar uma live dessa sem treino, só ligar a câmera e começar a falar, e deixa que o resto vem de dentro, vem dessa minha essência, vem dessa minha conexão com o divino, que está esperando a cada um de vocês que entrem nessa jornada em que a sua intuição, em que a sua criatividade intuitiva entre nessa batalha, essa batalha do amor, essa batalha de ajudar o próximo, desconectar com a sua missão, seja ela cunho material, seja ela de cunho científico, seja ela de cunho educacional, seja ela do cunho transcendental, seja ela do cunho espiritual, que também é a mesma linha. O que importa é que a gente tenha a clareza de uma estratégia para chegar nesse tal momento na nossa caminhada. É uma caminhada como todas as outras qualquer, que tem dificuldades, que tem tropeços, mas que a meditação pode ser um aliado fantástico, que vai elevar em milésimas vezes o seu nível, a sua amplitude, vai te dar uma capacidade intelectual, intuitiva, que te levará para o próximo nível. Então, é por isso que eu convido a todos a vir comigo nessa jornada e entrar nesse desafio junto comigo, em que ontem foi o marco inicial que foi essa live, que foi começar uma produção constante e profunda de conteúdos. Então vão ter muitos conteúdos semanais, conteúdos profundos de no mínimo 40, 50 minutos, e que eu convido você, através dessa jornada, através desses conteúdos, através de estar comigo, me seguindo, me acompanhando, ter a oportunidade de aprender no campo de batalha comigo, porque eu não terminei a minha jornada só está começando. Até ontem, eu estava desse outro lado da câmera. Até ontem, eu estava buscando pessoas, mentores, que pudesse me dar um alento, que me dá uma pista da onde ir. Só que, na grande verdade da vida, eu realmente encontrei essa real pista
no momento, é claro que todas as pessoas que a gente encontra, esses grandes mentores que a gente vai criando no nosso currículo intelectual, é maravilhoso, é fantástico, porque são através deles que você tem os insights, que você tem as sacadas de que pode mudar a sua vida. E talvez para você a sacada não seja esse vídeo inteiro, mas seja 2 ou 1 palavra que eu fale aqui que vai te dar a consciência para ir para o próximo nível. E por isso eu tô aqui. E a minha intenção é que uma pessoa, através desse vídeo, consiga ter uma sacada e levar na sua jornada da vida. E aplicar na sua jornada da vida. Porque esse é um grande ponto. Que nós fomos treinados a sermos eternos aprendedores. Mas que na jornada real da vida, nós temos que aprender a ser, não só aprender, mas executores. Executores. Da mesma maneira que você estudou e aprendeu a ser, se tornou um aprendedor, quando você entrou na fase de procurar uma profissão, de procurar um caminho, você teve que reaprender novamente, sair da fase do aprendedor para a fase do executor. Esse é um paradigma no nosso ensino que nos trava e que nos criou mecanismos automáticos que nos impede, através de crenças limitantes, nos dificulta, porque cria um gap, cria um ponto desconectado entre o aprender e o agir. Então a minha intenção aqui, através desse conhecimento, muito mais de transformação do que de aprendizado mesmo, do que de um sentido acadêmico da história. Não estou aqui para te ensinar a ser um mestre, um mentor, isso, aquilo, mesmo porque eu não sou. Eu sou do campo de batalha, eu não sou um yogi, eu não sou um mestre ascensionado, eu sou apenas um ser humano que um dia, poucos dias atrás, nessa jornada e a caminhada da vida, no jogo da vida, defini um ponto, uma estratégia, defini um basta, defini que eu não queria mais viver numa jornada da ilusão, uma jornada que eu enxergava como uma ilusão, enxergava como se eu estivesse indo para o caminho oposto do que o meu coração me mandava ir. Entende isso? Talvez seja isso que você está sentindo neste exato momento. Sabe a sensação de você estar chegando aos seus 40 anos e você deixou o seu propósito de lado, você deixou aquela intuição que te seguia para um caminho, que te levava para um caminho, e preferiu seguir o caminho da boiada, o caminho que a sociedade nos impõe, que as crenças familiares nos impõem, que as crenças religiosas nos impõem, sem querer entrar em detalhes, que a própria sociedade, a própria cultura, o que difere o ser humano, um ser humano de uma região do planeta com outra, são tão grandes e são exatamente por causa dessas crenças. Em um lugar, comer carne é lindo. Lá na Índia, vai lá na Índia e mata um boi, uma vaca. Então, o que é isso? São culturas, são hábitos criados e potencializados durante todo um processo de evolução daquele povo, de criação de hábitos num todo, não mais no indivíduo, mas num todo. E da mesma forma, isso constrói
todo o mecanismo, o sistema religioso, o sistema familiar, o sistema social, cultural, é todo criado através de hábitos que vão tornando umas verdades, que são as crenças, que essas verdades, apesar de essas crenças parecerem verdades ou pontos absolutos, muitas das vezes esses pontos são nossos tropeços. São esses pontos que nos faz deixar de lado o nosso real controle, o nosso real propósito e partir em rumo a um sentido oposto. E aí a grande questão é quando você chega num momento da vida em que você, por algum insight, por uma intuição mais forte, ou por um fundo do poço que te afoga na lama da vida, te faz sentir um vazio interior, te faz sentir tão pouca coisa que você não sabe para onde começar, aonde agir. Você se desanima, porque quando você olha para trás, você fala, nossa, tem 40 anos para trás que eu criei uma jornada de merda, que eu criei criei hábitos, que eu criei um corpo que não está preparado para ir comigo na jornada que eu realmente quero. Estou fora do peso, eu fumo, eu destruo meu corpo, eu bebo, me embriago, e depois eu reclamo que a vida está sendo injusta comigo. Eu reclamo que meus objetivos não vêm, que o meu propósito não vem. Então, tomarmos consciência de que o nosso cérebro, que a nossa mente, na verdade, de uma maneira bem simples, ela existe basicamente dois lados. Nós somos seres duais. Dual. Nós somos seres dual e não sabemos que somos seres dual. Sabe essa vozinha interior que talvez nesse momento pode estar falando que o que esse cara está falando é besteira, que não é mais ou menos, não é bem assim, ou que isso é tudo muito lindo, mas é para ele que conquistou isso. Eu tô aqui na caminhada, tô aqui atrás, tem 40 anos pela frente, que eu construí uma vida de merda, uma vida que eu não queria, e agora não tem como eu chegar lá. Talvez essa vozinha que eu quero te alertar, que a maioria das pessoas acham que é o seu todo, que é você, a sua mente. Mas eu queria te alertar de uma coisa. Não vou me aprofundar, que não é a minha intenção me aprofundar nos conteúdos científicos. Eu posso até fazer um vídeo mais para frente, fazendo embasamento científico, mas nesse momento não é essa a minha intenção. Então eu só vou dar um alavancar, mas em assuntos que a neurociência, que a ciência mesmo, já chegou nesse conhecimento, e muito mais que nós seres humanos, que nós seres comuns sabemos, que nós somos dual e que nosso cérebro existe basicamente duas partes: o centro direcionador da mente consciente e o centro direcionador da mente inconsciente. O centro direcionador da mente consciente é o nosso ego. Centro direcionador da mente inconsciente é o nosso ego. Eu troquei. Oh, beleza. Centro direcionador da mente inconsciente é o nosso ego.
Sem direcionador da mente consciente, é o nosso Deus interior, é a nossa centelha divina, é o nosso criativo, é a nossa maior joia, é um tesouro encapsulado por falta de alimentarmos. Vou fazer uma metáfora simples, colocando a balança da vida aqui na minha frente, e aqui está a nossa dualidade, a dualidade do ser humano. Aqui está a sua luz, a minha luz, a nossa luz. E aqui está a nossa sombra. Só que aprendemos pela jornada da vida, pelo mecanismo institucional, por todo o processo evolutivo do ser humano, aprendemos a achar que nós éramos apenas a nossa sombra. No momento que algumas religiões se equivocam, dizendo que nós nascemos pecadores, inconscientemente, por esse processo racional, de algo que vem do racional e não do intuitivo, ela planta uma barreira intransponível em cada mente do ser humano. Porque se nós somos imperfeitos, nada há para fazer. Nós somos filhos de um ser perfeito que criou todo um universo perfeito, e nós, que lá na Bíblia diz que somos imagem e semelhança dele, nós somos imperfeitos. Alguns tijolos implantados num contexto maravilhoso, que é o contexto do nosso grande Criador, que é o contexto do nosso grande irmão mais profundo, o nosso irmão espiritual que veio nessa terra para nos dar o alento, que é nosso irmão Jesus Cristo, nosso grande mestre dos mestres. Então, se nós não tirarmos esse tijolo que está implantado dentro desse processo maravilhoso, intuitivo de Jesus Cristo, mas que foi implantado pelo ego do ser humano, que nos faz acreditar que nós somos pecadores. Eu te faço um convite a refletir se nós somos pecadores ou nós estamos pecadores. Outra pergunta que eu faço para vocês refletirem: se nós somos criaturas de um Criador perfeito, como nós somos não somos perfeitos como Ele? Se você pegar um gene perfeito masculino, um gene perfeito feminino e acoplá-lo, tem algo que possa fazer? A matemática é clara nesse ponto. Mais com mais dá mais. Então, o que acontece com nós seres humanos é que nós estamos imperfeitos. E esse estar imperfeito, ele vem da criação desse nosso ego, que é a nossa sombra. Mas quando nós definimos na nossa jornada que a nossa sombra é o nosso eu, é ela que determina quem somos, nós não damos a liberdade, a oportunidade de encontrar com a nossa luz. Com a nossa luz. A luz, que é o grande potencializador,
e que pode transformar 40 anos de uma vida racional em 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano, ou 7 semanas, como eu proponho nesse método que eu criei. Em 7 semanas, eu, através de todo esse mecanismo, essa ciência, consigo ajudar um ser humano que está no mais profundo das suas mazelas mentais, com um vazio existencial no seu peito, na sua alma. Eu consigo fazer esse ser humano sair desse ponto a preencher esse vazio, em estar preparado com clareza para se conectar realmente no seu verdadeiro eu. E aí assim começar a alimentar todo esse mecanismo para se libertar dessa ilusão e partir em rumo de um objetivo mais intuitivo, para se conectar com uma força, com uma missão de ajudar as pessoas, ou que seja feliz no seu trabalho, que esteja feliz no seu trabalho, mas mesmo assim sente esse vazio interior, que possa criar uma bifurcação na sua vida de alguma forma que ajude o próximo. Tem tantas pessoas que estão muito bem financeiramente e não querem mudar isso, porém continuam sentindo esse vazio interior. Talvez você não precise mudar toda essa jornada. Talvez você só precise agregar na sua vida uma outra estrada, que você leve e crie um caminho paralelo, que você possa, apesar de ter um trabalho maravilhoso, ganhar muito bem, poder usar do seu conhecimento e usar dessa tecnologia, por exemplo, que estou usando hoje, essa tecnologia maravilhosa, caso existe alguém com um intuito maravilhoso por trás. É um livro aberto, a internet é um livro aberto. E o mundo está se tornando esse livro aberto. O mundo, pela evolução, está tornando o ser humano cada vez mais com o objetivo de determinar o seu caminho por si só. Deixar de lado aquela confusão criada por uma sociedade, aqueles pontos, aquelas regras definidas pelo medo, que é um outro ponto complicado, que por o medo ser a maneira mais fácil de você manter um ser humano num controle, ele foi usado por todo esse nosso contexto evolutivo para trás, como uma maneira de segurar, de prender o ser humano num estado controlado, num momento que muitos, como até hoje, estão no estado de inconsciência tão grande que usam o crime como objetivo da sua vida, que usa a corrupção, essa parada toda do mal. E da mesma forma, e isso com uma maneira de autocontrole do ser humano, a gente foi criado por um sistema que nos conduz a regras e que a gente tem que seguir padrões, porque seguindo padrões e nos implantando medo, nós estamos controlados. Só que a única pessoa que pode controlar os seus medos
A única pessoa que pode mudar a sua história é você mesmo. Mas para isso, você tem que aprender a ter um autocontrole mental e quebrar crenças limitantes que te faz seguir essa boiada, que te faz seguir esse caminho conduzido da boiada, para assim você conseguir definir uma estratégia, coragem, eliminar seus medos ou abraçar seus medos. Se não tem, nossa intuição nos leva a correr do nosso medo, fugir. A gente passa uma vida inteira fugindo dos nossos medos, dos medos mais simples, idiotas, como o medo de uma barata, de um rato, como os medos mais profundos, de pessoas do seu ciclo de convivência, talvez do seu pai, da sua mãe, talvez de um parente próximo. E esse medo, ele eleva para um próximo nível, que é a mágoa. E aí você cria uma mágoa, e aí você não consegue lidar com essa mágoa. E você vai sentindo, e cada vez mais você vai entrando nas entranhas do ego, e cada vez mais nós vamos nos conectando no nosso cérebro com janelas killers que vão sendo criadas e vão sendo adaptadas e vão sendo acopladas uma nas outras, formando uma mente doente, uma mente que não consegue aquietar-se no silêncio da alma, uma mente que necessita de um sono profundo, e nem mesmo no sono profundo ela liberta sua alma, seu espírito, para navegar no mundo da intuição. Então, esse ser que nos ensinaram que é esse ser imperfeito, na verdade ele não foi criado por Deus. Nós somos um ser perfeito e Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é essa dualidade. E aí, qual é o lado da balança nesse momento que você está preenchendo o seu vazio interior? Qual o lado da balança que você está alimentando a sua alma? Você está alimentando a sua alma ou você está alimentando o seu ego? Se você está alimentando o seu ego, você está construindo o amanhã pautado no ego. Então, o primeiro passo nessa jornada é ter esse entendimento que não somos o ego. Nós não somos o ego como nós achávamos que nós éramos, que o ego era nós mesmos, que essa vozinha interna, que na maioria das vezes é negativa, é medrosa, não é nós mesmos. Ela é apenas a metade de nós, mas que tem uma outra voz que chama-se intuição, que é uma voz divina, que é uma voz que salva a sua vida, que é uma voz que te faz transcender ao tempo. Essa voz, ela precisa ser alimentada na balança da vida. E a meditação é um processo maravilhoso que pode nos dar esse ensinamento, que pode nos dar essa vivência. Porque o ensinamento não basta. Ensinamento, eu estou aqui há um bom tempo explicando isso para vocês. Mas, na grande verdade da vida, o que importa não é o ensinamento. Sabe por quê? Porque, por mais que esse seu lado
sublime, esse seu lado com a conexão com Deus esteja encapsulado dentro de você, e você está, a gente está cego durante um determinado momento da nossa vida, ele está dentro de você, e ele tem toda a verdade divina encapsulada dentro dele. Então, a grande sacada da vida é que nós não viemos nesse planeta para aprender. Nós viemos nesse planeta para aplicarmos o que nós sabemos. Se eu fizer uma pergunta para vocês agora, o que nós seres humanos, se cada um de nós seres humanos fizesse neste momento, no aqui e agora, para salvar a nossa humanidade? Eu peço que vocês coloquem no comentário aí para mim. Na opinião de vocês, o que, se cada um de nós, seres humanos aqui na Terra, que temos uma consciência um pouco mais elevada, fizéssemos pelo nosso próximo, a gente poderia mudar o mundo. A gente poderia fazer um mundo melhor. A gente poderia dar um mundo melhor para os nossos filhos. Você viu como a resposta está dentro de cada um de nós? A grande questão é que nós estamos encapsulados numa visão egóica que acha que nosso conhecimento tem que vir através da razão. Então, a razão é muito importante. Esse conhecimento lingual que eu estou fazendo aqui, você racionalizar ele na grande verdade da vida, não vai fazer muita diferença na sua vida. O que você vai levar para a vida, na verdade, são alguns insights. É alguns segundos, é uma palavra, duas palavras, uma frase que eu posso te dizer, que essa frase pode tocar seu coração, pode tocar esse essencial, esse ser essencial que está dentro de cada um de nós. E no tocar esse ser essencial, ele fala, opa, ele está mudando, ele começou a buscar algo novo, ele está buscando me desencapsular, então eu vou ajudá-lo. Aí o seu mecanismo interior começa a te ajudar. E como ele está ajudando? Porque talvez se você está assistindo essa live, porque a sua intuição, por mais que você não tenha menor controle e nem saiba que ela existe, ela está o tempo todo nos colocando nos tropeços e nos acertos da vida, nos ensinando a aprender com o tropeço, com as pedras do caminhar, como também nos colocando à frente de alguém que tem uma mensagem que possa ser útil, que possa ter uma força. E é isso que é a minha intenção. E é nisso que a meditação pode te ajudar. Deixa eu dar uma olhadinha no tempo aqui. Com 44 minutos já de live. Essa live só pode durar 1 hora. Eu vou só concluir então convidando a todos para que venha comigo nessa jornada e que coloque essa técnica, que no começo vai ser difícil, que no começo pode ser complicado por falta de conhecimento, pelo seu ego que está no momento que ele vai tentar não te deixar se conectar nessa essência. Mas eu, com toda a minha convicção, eu digo a vocês, a cada um de vocês, que eu acredito em cada um de vocês. E eu acredito plenamente na meditação. E eu tenho certeza de da mesma maneira que ela me ajudou, ela pode ajudar você nessa jornada. Se você sente um vazio interior
está há muito tempo buscando entender isso, mas não chegou no mecanismo que encantou a sua alma, que criou esse murmurim positivo dentro de um vazio maior, mas que como se fosse uma célula brotando dentro de um vazio e que você enxerga aquilo como uma oportunidade de mudar, de transformação. Então, como eu sou do campo de batalha, eu não sou da teoria, como eu aprendi no campo de batalha, meditando no dia a dia, começando com 10 minutos, 20, 30, 40, querendo parar, não parando, continuando, resistindo, forçando, de manhã, depois de tarde, à noite também, às vezes de manhã, às vezes só de noite, meia hora, 40 minutos, hoje 1 hora, quem sabe amanhã 2 horas por dia, por entender o tanto quanto isso foi importante na minha jornada, por entender que isso foi o grande diferencial para eu sair do ponto zero, no qual eu me sentia tão pouca coisa que não tinha forças e nem coragem para agir, e que me fez me sentir no fundo do poço, nessa jornada que me fez chegar onde eu estou hoje. 16 quilos mais magro, sem a menor vontade de me embriagar, de tomar bebida alcoólica, não bebo, não consumo quase açúcar nenhum mais, parei de comer carne, parei de fumar. Nossa, que droga, sua vida deve ser uma droga, uma merda. O que você faz então? Quando você se conecta com essa força divina, você se conecta, você vai entender o tanto que é maravilhoso, o prazer de poder tocar no coração de alguém. Então hoje, o meu alimento do meu ego, o meu alimento da minha vida, o que me faz dar prazer é poder ajudar alguém. Queria agradecer aí a presença aí do Bruno, meu querido amigo, irmão. Quase não nos vemos mais nessa jornada da vida, mas você sabe que você está sempre no meu coração. E ao Mário Bonner também. Lembrando, estou só no começo dessa jornada, por enquanto ontem foi 2 assistindo, hoje mais 2. E assim, espero que essa live tenha sido a segunda melhor live. Calma aí que eu esqueci de pôr meu celular no silencioso. Desculpa, pessoal, eu esqueci de pôr meu celular no silencioso e alguém me ligou, voltando. Então, eu quero aproveitar esses 10 minutos que faltam da live. Não, calma aí, eu tô achando que são 7h40, então tem 20 minutos. Então, opa, deu tudo errado agora no final, hein? Mas aguenta aí comigo. Então, tem 20 minutos ainda, eu vou dar mais uma pincelada. Então, eu agradeço muito as pessoas que estão aí me assistindo. Agradeço muito por Deus, pelo universo, por todo esse por usar através de mim como um canal de passar a mensagem, como um canal de instigar o ser humano que ele não precisa seguir a boiada, que sim, que ele não é o único que seguiu a boiada, que está nos seus 40, 50, 60 anos e que hoje o seu vazio interior é uma força divina interna maravilhosa que está aí com um único propósito, que é te dar força para romper as suas barreiras do ego, para romper as suas barreiras do medo, para deixar de correr do seu medo, para deixar de fazer com que o ciclo da realidade, o que eu vejo, eu faço, o que eu faço, eu sinto,
fazer com que esse ciclo da realidade fique num looping infinito na sua vida. Então, não importa se você tem 30, 20, 40, 50, 60, 80 anos. Eu quero que você entenda uma única coisa. Que para o mundo divino, para quando você encontra essa clareza interior, quando você encontra essa luz interior, o tempo não faz mais sentido. O tempo se torna o tempo de Kairos, que é uma coisa que eu vou falar em outro momento, que não é mais o tempo de Cronos, que é o tempo do relógio, que a gente vive no mundo do ego. O tempo de Cronos, quando você está conectado em flow, num objetivo, você pode transformar 40 anos da sua história em um clique, em uma meditação, em um estado de aprofundamento da sua consciência. Eu prometo 7 dias nesse processo de ensinar, de levar as pessoas do ponto A, do ponto do seu vazio interior, a um ponto de equilíbrio preparado, que a pessoa esteja preparada a seguir seus passos sozinhos da caminhada. Mas na verdade, isso pode acontecer em uma única meditação, em um único clique. Porque no momento que você entrega sua alma à meditação, você entrega realmente e começa a aprender a desconectar o seu ego, e que você aprende a se conectar com o seu condutor, que no caso sou eu, no caso quem vai fazer a meditação guiada, no momento que nós conseguimos conectar nossa alma, que a nossa alma que não tem um corpo, que ela é só uma energia, e que ela não é fixa, ela é móvel, ela é solúvel, ela tem essa capacidade de interconectar numa grande alma, numa grande força. E através dessa conexão das almas, através da meditação, através do flow mental, espiritual e corporal, isso pode te fazer transformar